Pantera Negra, que ganhou a sua continuação recentemente, é um verdadeiro marco na história do cinema. E não é só pelos seus recordes de bilheteria, nem pelas várias indicações ao Oscar. Esse filme ultrapassou o nicho de super-heróis e revolucionou a forma como a indústria cinematográfica retrata personagens negros e as suas culturas. Mas afinal de contas, por que a gente tanto ouve falar sobre representatividade? Por que isso importa tanto e importa pra quem? É isso que a gente vai descobrir no episódio do PUC é Pop de hoje. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do PUC é Pop, o programa da PUC Paraná em que a gente investiga o que existe de conhecimento por trás do entretenimento. Antes da gente começar, já deixa o seu like no vídeo e não esquece de se inscrever no canal da PUC para acompanhar os próximos episódios, porque a gente está sempre comentando sobre os novos lançamentos que surgem por aí, inclusive da Marvel. Os super-heróis podem até ter poderes incríveis e trajes muito bonitos, mas o que realmente cativa o público, segundo o próprio Stan Lee, é o fato de que a gente pode se sentir representado pelas histórias deles. Com o Pantera Negra não é diferente. Afinal de contas, esse herói representa uma parcela da nossa sociedade que, infelizmente, não está acostumada a se ver retratada na mídia, pelo menos de uma forma positiva. Mas afinal, como é que o filme trabalha exatamente essa questão da representatividade negra? Quem vai explicar pra gente é o professor Sérgio Nascimento, do curso de Filosofia aqui da PUC. Um outro aspecto, a gente também foi imaginar do ponto de vista histórico, é o conto que a gente tem, talvez a primeira vez no cinema mundial, né, ou no cinema hollywoodiano, todos, desde o diretor, desde coreógrafos, desde toda a equipe de produção e atores, na sua grande maioria, negros. Tá? Então você tem lá, desde o ator principal a quem está dirigindo, negros. Uma outra questão da representatividade é que você tem ali também pessoas negras muito inseridas no contexto da cultura negra, no contexto da história africana, Então há uma pesquisa em um zelo com a língua local, um zelo com as vestimentas, um zelo em tornar a estética negra uma estética positiva, potente, com força, que pudesse ocupar as telas e fizesse, desde personagens principais como o próprio T'Challa, a própria Dora Milaje e a Shuri, como inspirações para jovens que pudessem ir ao cinema e perceber que elas podem ser representadas de forma não estereotipada ou tampouco numa condição de subalternidade. Então há um processo de evolução nesse sentido e também de representatividade. Para muitas crianças que quando vão assistir agora podem dizer que tem um herói. Talvez a principal questão hoje da representatividade é que uma geração que só via o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, hoje você tem crianças que podem ter no Pantera Negra, na Shuri ou nas Dora Milaje os seus heróis e as suas inspirações. O próximo tópico pode até parecer óbvio, mas ele não é. Isso porque muitos de nós talvez nunca tenham parado para pensar sobre o que a gente assiste e em quanta influência isso tem na forma como a gente vê o mundo. Então o professor vai explicar por que representatividade é importante e quais são os efeitos que ela tem na nossa sociedade. Então, acho que do ponto de vista, inclusive, da representatividade, que hoje você tem e pode estabelecer que personagens negros podem ser protagonistas, eles podem ter papel de destaque. Eles podem atuar nas mais diferentes características que um drama pode trazer nesse universo. Desde sensações de tristeza, de alegria, sensações emotivas, tudo aquilo que completa o cinema, tudo que completa a arte, isso pode ser representada e pode ser atuada por os mais diferentes indivíduos, independente da sua origem étnica. Então, quando você tem um Pantera Negra, crianças e o público diverso, então você tem hoje crianças brancas que faz o gesto, Wakanda Forever, Wakanda para sempre, Crianças brancas fazendo isso, crianças negras fazendo isso. Então acho que a grande contribuição do filme é mostrar que os ídolos eles podem ser
de qualquer origem, e eles podem ser acolhidos ou acolhidas por mais diferentes grupos humanos, independente da sua origem étnica. Justamente por a gente estar refletindo cada vez mais sobre essas questões que o professor comentou, tanto o mundo do entretenimento quanto o mundo das marcas tem se preocupado cada vez mais com a representatividade. Mas junto com isso sempre vai vir aquela questão: será que não é tudo só uma estratégia de marketing? E se for, quais são os efeitos disso? A linha muitas vezes é muito tênue, né? Entre a questão do marketing e a questão cultural, né? E a questão política, né? Porque, inclusive, do ponto de vista histórico, o filme se chama Pantera Negra, mas, segundo Stan Lee, né, um dos seus criadores, ele não se inspirou diretamente no movimento dos Panteras Negras. Mas a gente consegue perceber toda a efervescência do que foi a luta pelos direitos civis no final dos anos 60 nos Estados Unidos e a necessidade, inclusive, né, desse público que está surgindo nos Estados Unidos, da população negra, enquanto consumidora, né, enquanto ativa do ponto de vista econômico, consumindo, né, numa sociedade capitalista, como é o caso da sociedade americana, em que você tem, de certa forma, sim, né, um interesse de trazer para o cinema e trazer, né, para esse público e para aquilo que está sendo produzido no campo audiovisual, esse público que tem condições de consumir. Então a linha é muito tênue entre marketing, capitalismo, questão política e cultura. É impossível, talvez, a gente pensar num filme que se consiga ficar ausente disso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal da PUC para não perder os próximos episódios aqui do PUC é Pop. Caso você queira saber mais sobre o curso de filosofia ofertado aqui na universidade, eu também deixei o link para a página do curso aqui na descrição. E eu te espero no próximo episódio do PUC é Pop para a gente falar sobre mais conhecimento no mundo do entretenimento, beleza? Até mais!